vamos lá para o nosso texto, para nós encerrarmos aí a primeira carta aos Coríntios. Então, o capítulo 15, para a Páscoa, justamente. É um capítulo especial para nós neste dia. E nós leremos de forma alternada, faremos a leitura, com um texto mais longo, do verso 20 até o verso 34. Primeiro aos Coríntios, como está lá, nós leremos, ali está um texto diferente, nós leremos do verso 20 ao verso 34. Olha só. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele venha, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas ficam debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitam, para que Deus seja tudo em todos. outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. E porque também nós fomos aferidos a toda hora, Dia após dia o morro, que eu protesto e consto, pela glória que vem em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não ficareis, as más conversações corrompem bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Olhemos mais uma vez. Nosso eterno e amado Pai, amamos a Ti, ó Deus, que através da iluminação, através da orientação, da capacitação do Santo Espírito, a Tua palavra seja fielmente exposta nesta manhã, e que também, ó Deus, cada um dos Teus filhos e filhas que aqui está nesta manhã, Deus, tenha um coração e um entendimento aberto para receberem a Tua palavra, desde o mais jovem, ó Deus, até o mais idoso, que todos, ó Deus, possam entender e compreender, ó Deus, a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo, te bendigo e te adoro nesta manhã. Amém. Meus irmãos, sempre quando eu penso na Páscoa, no período da Páscoa, o que me vem na mente são os túmulos. Porque no mundo existem túmulos que são assim, visitados constantemente. E por incrível que pareça, por mais incrível que pareça, o túmulo mais visitado neste planeta, ou melhor dizendo, neste planeta, é o túmulo de alguém que pregou contra a ressurreição. Já devem saber de quem estou falando. Allan Kardec. O pai, o precursor aí das ideias espíritas, o túmulo dele lá em Paris é o túmulo mais visitado nesta terra. Sabiam disso? Interessante.
o mundo ocidental é quem visita esse túmulo. Isso eu estou falando do túmulo aqui no mundo ocidental. Mas se vamos pensar no mundo oriental, pensando no lado de lá, né, ou pensando no Oriente Médio, o túmulo de Maomé, lá na cidade de Medina, chamado de Câmara Sagrada, na mesquita do profeta lá em Medina, é também, talvez seja aí tete a tete com o túmulo do Allan Kardec, também muito visitado. Irmãos, dois grupos que não enfatizam a ideia da ressurreição, não pregam, não mostram a ressurreição. Mas nós estamos diante de um fato, nós estamos diante de uma verdade, estamos diante daquilo que está na base da nossa fé. Não há cristão nesta terra, seja cristão apostólico romano, seja cristão ortodoxo ou cristão de linha protestante, aí nas suas mais variadas vertentes, não há cristão que não creia, que não entenda que a ressurreição é o fim último da nossa existência. Nós não estamos aqui nesta terra para vivermos aqui nesta terra. Nós estamos aqui, colocados aqui, para estarmos com o Senhor, para glorificados, estarmos na presença do Senhor. E finalmente nós chegamos então aqui no capítulo 15 da carta aos Coríntios, onde Paulo então inquirido, ou melhor, Paulo preocupado com os falsos mestres que lá estavam, ele escreve um capítulo teológico mais longo, o último capítulo teológico, aliás, da carta, o capítulo mais longo da carta toda, 58 versículos, arrazoando sobre a questão, sobre a verdade da ressurreição de Cristo, de Jesus. Mas o ponto que motiva toda essa fala de Paulo sobre a questão da ressurreição, o que leva Paulo a tratar desse assunto, aparece claramente aí no verso 12 da seguinte maneira, olha lá: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Então o ponto que leva Paulo a tratar da questão é: alguns estavam afirmando que não havia ressurreição de mortos, que isso é balela. E aí Paulo começa a tratar de forma mais intensa da questão, e lá no verso 33 ele diz o seguinte: não vos enganeis, eu vou cair aqui nesse texto já. As más conversações corrompem os bons costumes. Então havia aqui a influência dos falsos mestres. E no capítulo 30, aliás, no verso 35, ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Talvez aí aquelas perguntinhas que se faziam, se realmente os mortos ressuscitam, como é que eles ressuscitam? Como é que nós vamos ressuscitar? E escuta, e se nós tivermos sido queimados, se nosso corpo tiver sido consumido pelo fogo lá, pela maldade dos homens, porque o imperador mandava queimar muitos cristãos, e eles sabiam disso. Se o nosso corpo tiver sido dilacerado pelas feras, se nós tivermos sido comidos pelas feras, esmigalhados os nossos ossos, como nós vamos ressuscitar? E se nós tivermos sido esquartejados? Eles sabiam, eles ouviam esses relatos constantemente, irmãos. Então, nós temos esses grupos. Havia dentro da igreja de Corinto esse grupo que negava a ressurreição de mortos. A ressurreição de mortos. E negando a ressurreição de mortos, negavam também a própria ressurreição de Jesus. Então, irmãos, quem eram esses homens que procediam dessa maneira? Alguns dizem que eram saduceus, que haviam se convertido, mas que ainda tinham dificuldade para abandonar as suas antigas crenças. Vocês sabem que dentro das seitas judaicas ali,
Os fariseus eram o grupo mais radical, o grupo mais forte, mais radical, e os fariseus defendiam 3 coisas básicas. A ideia de que existe um espírito, nós somos seres espirituais, a ideia da ressurreição de mortos e também a ideia aí de que nós somos guardados e que os anjos estão a serviço do seu povo, do povo de Deus. Então eles criam nos anjos também. Os saduceus negavam anjos, não acreditavam na existência de anjos, negavam a ressurreição, negavam também a ideia de que nós somos seres espirituais. Ou seja, eram religiosos materialistas, né? Que morreu, acabou. Mas ainda tinha outra corrente dentro da igreja de Corinto, que aliás essa corrente era mais ampla, porque ela estava por todas as igrejas aí naquele período, que era a corrente dos gnósticos, o gnosticismo. Eu já mostrei aqui para os irmãos, numa das aulas da escola dominical, aí sobre a questão do divórcio, que os gnósticos, eles eram também contra a ideia de matéria, da ideia de que a matéria, o corpo em si, é algo mau. A matéria é má. E o espírito, somente o espírito é que é bom. Então os gnósticos diziam que existe essa dualidade, existia essa dualidade. Matéria, espírito, corpo e alma. Então, o espírito é mau, a alma é boa. E se Deus é espírito, era a pergunta deles. Por que há necessidade de que o corpo ressuscite? Por que Deus estaria preocupado com ressurreição de corpo? Este um ponto também que acontecia, havia entre os gregos, e muitos judeus também foram influenciados por essas ideias do gnosticismo, especialmente esses judeus saduceus, que achavam então que não havia ressurreição de mortos. E o argumento de Paulo, meus irmãos, começa com a defesa claramente aí do Evangelho. Ali sim, naquele texto anterior, do capítulo 15, do 1 ao 19. Então, Paulo começa mostrando para eles que ele recebeu, olha o versículo 1 aí, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, pois por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenha escrito em vão. E aí ele vai dizer que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, cumprindo aqui as profecias, cumprindo aqui a palavra da lei dos profetas. Tudo aquilo que o Senhor estava escrito a respeito dele foi cumprido pelo Senhor na sua vida. E a sua morte, sepultamento e ressurreição é o clímax desta obra redentora, redentiva que o Senhor Jesus veio realizar. E aí Paulo então diz, argumentando, olha, de fato a ressurreição é algo que ocorreu dentro da história e nós temos um grupo que viu o Senhor Jesus, que esteve com o Senhor Jesus, e isso é algo incontestável. E é tão incontestável que eu mesmo, Paulo, eu vi o Senhor. Irmãos, a intrepidez com que Pedro, com que João testemunham no Sinédrio, evidencia isso. Dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 3. Lá em Atos 3, Pedro diz com todas as letras para aqueles homens, ele não tem medo de falar isso. E por que ele fala? Porque ele viu o Senhor ressurreto. Simples assim. Olha lá em Atos 3, verso 15. Quando ele aponta, ele diz, de Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E ele coloca claramente para os judeus lá no Sinédrio, vocês de fato mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Na sexta-feira nós ouvimos o cântico, que é aquela energia do céu. A energia do céu nada mais é do que o poder do Santo Espírito. A energia do céu, o poder do Espírito do próprio Deus veio
e levantou Jesus dentre os mortos e agiu ali em Jesus, no corpo de Jesus, e o ressuscitou. O Senhor então, de fato, veio, voltou para junto dos seus. Eu estava mais uma vez visitando a Monsenhor Maria do Porto outro dia, e mais uma vez ela me lembrou disso. O meu Jesus não está no túmulo, ele está aqui. Eu acho maravilhoso quando ela fala isso comigo, toda vez que eu falo. Você sabe disso, né? Então, é maravilhoso. Então, o Senhor Jesus está aqui. E aí, Paulo continua a argumentação dele aí no capítulo 15, na primeira parte, falando para a igreja: olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a pregação do Evangelho é vã, a proclamação do Evangelho é vã, os apóstolos são mentirosos, o próprio Deus é mentiroso, porque nós asseveramos que foi Deus quem ressuscitou Jesus dentre os mortos, os que morreram na fé pereceram aí nos seus pecados, não tem esperança nenhuma nesta terra, de fato nós somos de todos os homens os mais dignos de pena, porque nós estamos buscando, servindo, andando com o Senhor, que de fato não venceu. E aí nós temos a nossa parte aqui do texto, que vai, onde Paulo vai argumentar, irmãos, algumas coisas. Do verso 20 ao 34, Paulo traz alguns argumentos em defesa da ressurreição de mortos. Argumentos em defesa da ressurreição de mortos, ou seja, da sua e da minha ressurreição. E nós precisamos ter isso bem firmados no nosso coração. Eu gosto muito de pensar, irmãos, o seguinte, e aí, fazendo um contraponto com a ideia do Espiritismo, com a ideia do Kardec, que enfatiza que nós reencarnamos. Então, este corpo nada mais é do que um invólucro para um espírito que vai evoluindo. Irmãos, eu quero destacar um fato. Este corpo é o corpo que me torna alguém, que me torna único, que me torna um indivíduo, um ser diante de Deus. Então, eu me torno um ente diante de Deus, um ser diante de Deus, porque eu sou quem sou através deste corpo. E eu creio, irmãos, que cada um de nós foi feito único pelo Senhor. Não para reencarnarmos sucessivas vezes e nos tornarmos talvez melhores, nos tornarmos cada vez melhores, para estarmos aí nos fundindo a divindade no final. Não. Nós estamos diante do Senhor. Estaremos diante do Senhor para, como indivíduos únicos, transformados aí pela glória da vida de Jesus, em homens e mulheres que estarão perpetuamente, eternamente na sua presença, rendendo glórias e graças a Ele. É maravilhoso. Nós ali juntos, toda vez que eu leio a palavra de Deus e vejo aquele povo angelical no livro de Apocalipse, eu fico vendo o povo de Deus ali reunido, louvando e bendizendo ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. É maravilhoso. E essa semana eu ouvi novamente aquele hino antigo, Manhã Gloriosa. Alguém conhece? Quando nós ouvimos aquele hino Manhã Gloriosa, estamos pensando assim, no dia em que for o momento que o Senhor for dar a ordem, a trombeta soar, as trombetas soando, aquele tambor de trombetas, os anjos descendo nos ares, e naquele dia glorioso, nós encontrando com o Senhor nos ares, com o corpo ressurreto, diz o texto. Para quem morrer antes da vida. Então Paulo traz aqui, irmãos, basicamente dois argumentos em defesa da ressurreição de mortos. Guardem isso. Ele traz um argumento teológico, ou seja, um argumento onde ele fala sobre o plano redentor do Senhor, aquilo que o Senhor veio realizar, e um argumento derivado da experiência, um argumento prático, derivado do dia a dia da vida da igreja, da vida do próprio ministério dele. E Paulo, então, nesta parte, no verso 33 e 34, ele faz uma exortação final.
Então ele traz dois argumentos. O primeiro argumento é o argumento teológico. E ele diz, e aí, irmãos, sigam a linha de raciocínio aqui. Dentro do argumento teológico, que vai do verso 20 até o verso 28, Paulo começa dizendo o seguinte: a ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da ressurreição do corpo, da ressurreição de cada um de nós, da ressurreição do seu próprio povo. Então ele mostra para nós, no verso 20, mas, de fato, ele aqui usa a conjunção adversativa, mas, de fato, ou seja, não há dúvida, Cristo ressuscitou. Porque ele concluiu a primeira parte dizendo: se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança não existe. E nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele tinha terminado assim. Mas agora ele começa afirmando: Cristo ressuscitou, e disso eu não tenho dúvida. E aí, ele então passa a nos mostrar que naquele dia, naquele momento em que o Senhor ressuscitou, ele ressuscitou de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque antes de Jesus ter ressuscitado, ele mesmo havia ressuscitado pessoas. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a Lázaro. Mas todos estes que foram ressuscitados pelo Senhor Jesus, e aqueles que foram ressuscitados lá no Antigo Testamento, todos eles tornaram a morrer. Mas agora o Senhor Jesus ressuscita de uma maneira diferente, porque ele não continuaria sujeito à morte. Ele ressuscitou de forma permanente. Então, o seu caráter ressurreto agora é total, é completo. E ele não voltou à morte. Ele ascendeu, ele subiu aos céus para junto do Pai. De modo que o apóstolo Paulo usa aqui uma expressão que é uma expressão lá do livro de Levítico, sendo ele as primícias dos que dormem. E as primícias aqui dos que morreram, dos que morrem. Irmãos, por que Paulo toma essa expressão primícias? Qual o objetivo dele ao tomar essa expressão primícias aqui e usá-la aqui neste momento? Paulo está argumentando teologicamente, está dizendo o seguinte: assim como lá na lei, o Senhor então ordenou que as primícias da colheita, os primeiros feixes, irmãos. Então, presta atenção. Os agricultores vinham e faziam suas plantações, começavam ali preparando a terra, lançavam as primeiras sementes, e aí eles iam ao longo do tempo preparando toda a sua área e iam lançando a semente. E aí quando chegavam lá no final já da sua área, muitas vezes estas primeiras sementes aqui já estavam frutificando. Então a ideia aqui é: vocês vão, recolham então o primeiro feixe daquilo que vocês começaram a plantar. Gente, Deus deu essa ordem aqui para quando eles entrassem na terra. Então, a ideia clara para esse agricultor ao oferecer o feixe, ele estava oferecendo toda a sua colheita a Deus. Ele estava declarando que tudo era do Senhor. Ele estava dizendo: tudo pertence ao meu Deus. Ele é quem está me abençoando. Eu estou podendo recolher agora os primeiros feixes. E eu creio que eu irei recolher todos os feixes desta plantação, porque o Senhor está comigo. E este primeiro feixe eu consagro ao Senhor. E consagrando aquele primeiro feixe ao Senhor, ele também abençoava todos os sacerdotes. Então o que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto é: o Senhor Jesus se apresenta como este primeiro feixe, como garantia de que a sua e a minha ressurreição, irmãos, de que a nossa ressurreição, irmãos, ocorrerá naquele dia glorioso em que ele voltar. O Senhor Jesus, então, ele é o primeiro. Nesse sentido, ele é o primeiro. E nós podemos crer nisso, irmãos. Nós
não temos que duvidar, não. Isso tem que dar convicção para nós, alegria no nosso coração. Se eu já tiver partido, eu estarei em espírito na glória com o Senhor, aguardando o dia em que Ele dará a ordem, e o meu espírito, a minha alma voltará para o corpo ressurreto. Não importa se o corpo foi queimado, dilacerado, não importa se o corpo foi cremado, não importa se o corpo foi destruído por tubarões, não importa o fim do corpo. O que importa é que o corpo será glorificado. E isso é maravilhoso quando nós cremos dessa maneira. Então, a ressurreição do Senhor dá para nós esta garantia. Este é o primeiro ponto teológico que Paulo levanta. Charles Hodge, ele disse o seguinte, pensando aí na comparação com as primícias: a ressurreição de Cristo é um penhor e uma prova da ressurreição da sua igreja redimida, do seu povo redimido. Peguei só a partezinha final dele, porque de fato quem ressuscitará para a vida é a igreja redimida, é o povo redimido, é o povo salvo pela obra de Jesus. Nós, então, os cristãos resgatados, redimidos pelo poder do Espírito Santo, selados por este Espírito, nós recebemos aí a garantia. O apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 23, que nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Nós já sabemos que pela fé o nosso espírito já foi redimido. Nós já estamos salvos pela graça do Senhor. Mas aguardamos a redenção do nosso corpo. E aí Paulo coloca o segundo aspecto desse argumento teológico, quando ele diz aí, a partir do verso 21 até o verso 24, que a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo, restaura o que foi perdido em Adão. Aliás, irmãos, essa parte aqui, essa apresentação teológica de Paulo aqui, lá no livro de Romanos, no capítulo 5, Paulo aprofunda de uma forma assim, bem intensa lá, bem detalhada, essa ideia que ele aqui só lança de forma rápida. Mas ele diz aí no verso 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E aqui ele pontua, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, aquela ideia de que a morte veio por um homem. A sentença pronunciada lá em Gênesis 2,17. Não comam, Adão, do fruto, porque se você comer, certamente morrerás. Então, a morte a que Deus se referiu lá no Éden era a morte espiritual, a separação de Deus. Mas a morte espiritual, essa ideia da separação de Deus, ela incluiu a morte física. De modo que a separação de Deus, a nossa separação de Deus, está tipificada pela separação do espírito do corpo. Então, toda vez que nós choramos a partida de alguém a quem amamos, nós vivenciamos a ideia de que a morte entrou no mundo, a condenação entrou no mundo por causa da desobediência de um só. De modo que toda a posteridade de Adão está condenada aí com Adão. Nós estamos unidos aí a ele numa natureza pecaminosa, meus irmãos. E, de fato, como diz lá na carta aos Romanos, Paulo coloca para nós: todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos nós. E quem são esses nós aí que Paulo se refere lá na carta aos Romanos? A igreja.
Ele está falando para a igreja, ele está falando para crentes. Todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nós somos justificados pela graça de Deus. Nós somos alcançados pela graça de Deus. E alcançados pela graça de Deus, nós fomos vivificados, transformados pelo poder do Evangelho. Nós que outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se o pecado de Adão, se a desobediência de Adão trouxe morte e condenação a toda a raça humana, a vida, a obra redentora de Jesus, a sua morte, sepultamento e ressurreição, elas trazem para nós completa possibilidade de uma vida com o Senhor. A restauração do nosso relacionamento com o Senhor. Irmãos, eu gosto tanto quando Paulo usa essas expressões, sabe por quê? Porque Paulo enfatiza uma coisa, tanto aqui como na carta aos Romanos, aliás, na carta aos Romanos quase que em toda, mas aqui ele diz assim, presta atenção, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas ele usa uma expressão aqui que eu quero destacar, aliás está no verso 21, diz ali, ó, visto que a morte veio por um homem, também por um homem. Ele se refere aqui a Cristo homem, a Jesus como um de nós. Ele mostra aqui a encarnação, a necessidade da encarnação de Cristo. A necessidade de ele ter vindo como um de nós. Então, irmãos, ele veio como verdadeiro homem para realizar essa tão grande salvação. E lá no capítulo 2 da carta aos Hebreus, o escritor bíblico pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como que nós vamos escapar se rejeitarmos aquilo que Jesus veio fazer por nós? Mas que pela fé nós estamos unidos a Cristo. Veremos isso mais tarde, logo mais às 18 horas. Pela fé nós estamos unidos a Cristo. E os versos 23 a 24, Paulo diz o seguinte: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida, e então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Alguns irmãos tomam esse texto aqui de Paulo para defender um pré-milenismo, uma ideia de pré-milenismo. A ideia de que, vem Jesus, quando Jesus vier, os que são dele vão para a glória com ele, e aí fica lá aquele período de 1000 anos, e aí depois é que vai ter o fim mesmo total, quando todo mundo estará na presença. Isso aqui não está falando disso. Esse texto não está falando disso. Esse texto aqui está mostrando o completo poder de Jesus, a completa autoridade de Jesus sobre todas as coisas, sobre todos os homens. Irmãos, é aquilo que foi colocado pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses: todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então o que Paulo coloca aqui, irmãos, é que este que veio como um de nós, este que se fez um de nós, que se fez homem, que se encarnou, ele está agora exercendo a sua autoridade, o seu poder no mundo. E presta atenção, como aquele que veio realizar esta obra de redenção, ele veio realizar isso, então ele agora está dominando, está crescendo no seu poder neste mundo, através de quem? Através do seu povo, através da sua igreja, que proclama o seu evangelho. Quando você vai lá e fala dessa obra que foi realizada por Jesus na sua vida e proclama o evangelho de Jesus, você está fazendo crescer o poder de Jesus no mundo. Aí no sentido do Jesus que veio como um de nós. Porque ele, como Deus, ele já domina sobre todas as coisas. Ele sendo um com o Pai, ele já domina sobre todas as coisas. Mas você está levantando o Jesus histórico, o Jesus que se encarnou no momento da história. Você está levantando esse homem dizendo: eu creio que ele veio. Eu creio que ele fez essa obra. Eu creio que ele deu a sua vida por mim. Eu creio que ele é o Senhor da minha vida. E eu creio que ele voltará em glória e me receberá para si. Eu creio. E é por causa disso que você proclama o evangelho. Então Paulo está aqui mostrando isso. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado.
Não haverá. E aqui Paulo não está fazendo elencando categorias, poderes espirituais, poderes humanos, poderes. Não. Paulo está dizendo aqui que, de fato, não haverá nenhuma espécie de autoridade que possa resistir ao Senhor. Todas as autoridades serão subservientes a Ele naquele dia. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Convém que Ele reine. E aí, um terceiro argumento teológico do apóstolo Paulo aqui é que a ressurreição de Cristo lhe sujeitou todas as coisas até a sua segunda vida. Então, como eu estava dizendo, através da sua igreja, Cristo está reinando neste mundo. Irmãos, a ideia, e agora eu quero que você faça um exercício de imaginação, a ideia aqui é de um rei poderoso, poderosíssimo, que está montado no seu cavalo na frente do seu exército. E ele vira e olha para trás e vê um exército numeroso, ele vê uma multidão, ele vê um grupo imenso de homens e mulheres que são o seu povo. Ele vê o seu exército lá fiel, conquistando junto com ele. A ideia é da marcha de conquista do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quem conquista junto com ele? A Igreja do Senhor. Nós, irmãos, Igreja do Senhor, conquistamos junto com ele. Quando nós proclamamos o Evangelho, quando nós confrontamos o pecado dos homens e mulheres desta terra, quando nós levamos a mensagem para todos, procurando, levando mesmo na nossa mente assim, a ideia, Senhor, que eu seja um instrumento teu para que os teus eleitos sejam alcançados neste mundo. Irmãos, Paulo aponta para essa verdade. Ele está sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés. E aqui Paulo cita o Salmo 110. Aliás, neste pequeno texto aí, Paulo cita várias passagens lá do Antigo Testamento. Lá no Salmo 110, que é um versículo que todos nós lembramos bastante, ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi reconheceu que Jesus foi colocado à direita, Jesus agora, o Jesus que se encarnou, o corpo glorificado como primícia dos ressurretos, ele está lá à direita do Pai, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E aqui, essa expressão que aparece no verso 25, posto todos os inimigos debaixo dos pés, ele se refere a toda a oposição, a toda a força má que se levanta contra o Evangelho. Irmãos, é a coisa que nós mais vemos acontecendo no mundo, desde que Jesus veio e proclamou a mensagem do Senhor, desde que Jesus veio e realizou tão grande salvação. Tudo que nós, como Igreja do Senhor, desde os primeiros cristãos até agora, temos visto, são as forças do mal se levantando contra a Igreja do Senhor. Em alguns lugares, de forma mais intensa, numa perseguição física, em outros lugares, de uma forma mais intensa, numa perseguição ideológica, filosófica, seja lá o que for. De modo que o clímax vem aí no nosso texto, como ele diz, e o último inimigo a ser destruído será qual? O último inimigo que será vencido será a morte. Irmãos, neste tempo, neste momento, nenhum de nós pode resistir ao toque da morte. Nós não podemos resistir ao toque da morte. Nós choramos a separação de quem amamos. Nós vemos a situação daqueles que morrem. Ontem mesmo choramos porque a Isabelle não resistiu. A filhinha lá do nosso sobrinho. Ela estava esperando gêmeos, Samuel e Isabelle. E estava muito difícil a gravidez no final.
e aí foi para o hospital lá naquela situação, nós choramos, porque o coração ficou muito triste com aquela dor que aquela mãe teve, que aquele pai teve, que a família toda, todos nós tivemos, que acompanhamos a gravidez. E a Isabelle, infelizmente, para nós, né? Porque ele está com seio, creio, não sei a vontade de Deus, né? Deus é que sabe. Mas, irmãos, choramos a morte. Quando nós vemos tudo isso, muitas vezes nós achamos que os ímpios, quando nós olhamos as perseguições, muitas vezes nós achamos que os ímpios têm mais poder, que os ímpios vão triunfar, que a impiedade no mundo não terá fim, que as coisas deste mundo parece que são maiores e mais poderosas do que aquilo que nós queremos defender ou pregamos. Mas, irmãos, lembre-se de uma coisa: tudo isso que está aí, tudo isso que jaz no maligno, é aparente e é temporário. Nada disso durará, porque o Senhor voltará e, de fato, trará aqui. E Paulo conclui a argumentação dele, dizendo que ele, então, como o Filho de Deus. Irmãos, Paulo não está dizendo aqui que existe uma diferença aqui entre pai e filho, de que o filho está sujeito ao pai no sentido de essência. Não. Paulo diz que ele vai sujeitar tudo ao pai aqui no sentido de que ele, como filho de Deus que veio como um de nós, então agora como aquele que veio realizar essa obra entre nós, agora ele apresenta tudo ao pai e agora então há um governo eterno da Trindade Santa sobre o seu povo. Então, tudo vai estar sujeito, tudo estará sujeito ao Pai, tudo será subordinado a Ele. Então, o clímax desta obra de Cristo virá quando Ele entregar o reino àquele que é a origem de todas as coisas. E aí, Paulo conclui, então, essa ideia aí de que a ressurreição lhe sujeita todas as coisas até a sua segunda vida, e depois da sua segunda vida, como Trindade Santa, ele reinando sobre todos nós. Tudo está sujeito a ele. A morte e o inferno serão condenados. Caminhando para a segunda parte, é uma parte mais tranquila, apesar do verso 29, tá? Então, na segunda parte, vem um argumento agora da experiência da vida cristã, do dia a dia da vida cristã. Vem um argumento prático. Aliás, aí no nosso texto diz assim, a ressurreição em relação à vida prática. É o tipo que está aí. Né? Mas vem agora o argumento, e o verso 29 é um verso polêmico. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente não existe ressurreição de mortos, por que se batizam por causa deles? Então, por que se batizam? Então veja, Paulo levanta uma questão aqui, bem prática na vida da igreja, e não se vê, aliás, não se tem em nenhum outro momento dos escritos do Novo Testamento, uma menção a essa ideia de batismo pelos mortos, tá? Só aqui. E eu pesquisei sobre esse assunto durante vários dias. Irmãos, existe tanta ideia sobre isso. William, aliás, Simon Kistemacher, ele chega ao ponto de dizer o seguinte, que depois que ele elenca, irmãos, uma quantidade assim, ó, de ideias, de suposições, ele diz que, na verdade, eu não posso afirmar nada sobre isso. Ele chega a essa conclusão. Mas a maioria dos estudiosos defende uma tese principal. Qual é a tese principal? Então, o Paulo agora aqui toma esse argumento da experiência cristã prática e social ao batismo. Paulo diz para aquela igreja lá, de que adianta alguns estarem se batizando? Então, a tese principal, a ideia principal é que alguns crentes se batizavam
por aqueles entes queridos, ou por aqueles amigos, ou por aqueles muito próximos deles, que haviam aceitado a Cristo, haviam entregado a sua vida a Cristo, mas não tinham ainda recebido o batismo. De modo que esse batismo aqui, irmãos, que eles se submetiam, era quase que um batismo vicário. É aquele ideia assim, se não for batizado, não é salvo. Então Paulo não está dizendo que isso aqui está certo. Paulo toma essa ideia e aponta para uma situação. De que vale vocês fazerem uma prática como essa? E como diria o reverendo Júlio, que por aqui passou, ele diria, que bobagem! Ele usaria essa expressão. Isso é uma bobagem. De fato, é uma bobagem. Porque faziam essas coisas e não criam. Alguns aceitavam essas práticas sem crer na ressurreição dos mortos. Então, Paulo argumenta, e aqui ele toma, como diz aí, tem até um comentáriozinho na Bíblia de Genebra que mostra esse argumento ad hominem, por meio do qual Paulo procura demonstrar a inconsistência lógica do posicionamento dos seus oponentes. Ele toma algo errado, como aliás ele já tinha feito. Lá no capítulo 8 ele também falou que pegou um argumento lá contrário e trouxe para a sua argumentação positiva. Então Paulo diz, de que adianta isso se vocês não creem na ressurreição de mortos? É uma bobagem total, é uma besteira total, é uma perda de tempo total. Mas Paulo continua. Paulo diz aí para eles o seguinte, agora no verso 30, do verso 30 até o verso 32, que de que adianta colocar a vida em risco para proclamar o Evangelho? Irmãos, quantos irmãos nossos perderam a vida proclamando o Evangelho de Cristo? Quantos? Nós temos ouvido e visto situações de perseguição aos cristãos que estão anunciando o Evangelho na Coreia do Norte. Eu recebi agora há pouco tempo um relato lá mostrando que alguns pegaram prisão perpétua e outros foram condenados à morte por estarem proclamando o Evangelho. Mas pregam a palavra. Eu recebi a Lídia, estava lendo a história lá das mulheres da Elizabeth Elliot, que as mulheres daqueles missionários que foram massacrados pelos índios lá no Peru, na selva peruana, lá na década de 1950, e ela então comentando aquele livro, comentando o ímpeto daquelas mulheres e a força daquelas mulheres uma vez que os maridos vieram na frente e foram mortos, elas não se intimidaram, elas olharam para aquele povo e disseram, não, eles precisam do Evangelho, e elas se uniram e vieram também para a selva peruana proclamar o Evangelho para aqueles que haviam matado os maridos delas. Então Paulo está dizendo aqui, de que adianta nos expormos a perigos toda hora, dia após dia, diariamente morro. Eu afirmo, eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí ele fala assim, como homem lutei com feras, e aqui não é algo literal, as feras aqui é uma metáfora. Paulo se refere aqui àqueles que se opuseram a ele, se opuseram ao Evangelho em Éfeso, aquelas perseguições, assim como tem lá, como ele diz que a boca do leão estava aberta para devorá-lo quando ele está lá em Roma, e já pensando na sua morte, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo sabia que a boca do leão estava aberta. Então Paulo, ele aponta para isso, de que adianta nos colocarmos em risco, colocarmos a nossa própria integridade física em risco, colocarmos a nossa integridade moral em risco, se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição de mortos. Perde. Irmãos, guardem isto. Ainda que haja perseguição oficial contra a nossa fé, quando nós anunciamos a mensagem do Evangelho, nós nos colocamos na contramão do mundo. Guardem isso.
Sempre que você professa a sua fé, você se coloca na contramão do mundo, querendo ou não. Israel foi uma pedra de tropeço do mundo de então, lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, naquele momento da aliança. Israel foi a pedra de tropeço das nações, ao mesmo tempo que serviu de testemunho, serviu também de pedra de tropeço, porque todos criam diferente e todos se levantavam contra Israel, porque Israel era diferente. Nós, como igreja da Nova Aliança, como o povo de Deus da Nova Aliança, nós sempre que anunciamos o Evangelho, nós vamos na contramão do mundo, porque a palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então, meus irmãos, no dia a dia da nossa vida cristã, nós passamos perrengue devido à nossa fé em Jesus. Se você de fato vive na plenitude do Evangelho, vive o Evangelho de Jesus, você passará algum perrengue. Alguém disse que ser cristão, um verdadeiro cristão, significa matar um leão por dia, ou enfrentar um leão por dia. Porque, de fato, Paulo diz, diariamente morro. É um perigo real, um perigo constante. E o Moffat, um comentarista, ele diz o seguinte: não passa um dia em que eu não esteja às portas da morte. Ele acha que Paulo poderia ter falado dessa maneira. Não passa um dia em que eu não esteja às portas da morte. Irmãos, virem as páginas aí das suas Bíblias, só virar um pouquinho lá no capítulo 1 da segunda carta, verso 8 diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobrevém na Ásia, que foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha isso. E toda vez que Paulo argumenta com relação às perseguições e oposições e tudo mais, Paulo sempre aponta para a verdade da ressurreição como a base da confiança dele. Sempre. Lá no capítulo 4 aí da segunda carta aos Coríntios, olha o que ele diz aí no verso 11: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu creio, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ou seja, eu proclamo o Evangelho, creio, sabendo que eu estou com o Senhor, de que vocês estarão comigo, porque vocês creem como eu. Eu sei disso. E é maravilhoso também, e aí eu quero que você abra a Bíblia agora para ler junto comigo. Vamos ler lá em Romanos 8. Romanos capítulo 8, por favor, abra lá. Vamos ler aí a partir do 35, bem alto e bem forte. Diz o texto: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Só termino. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nada pode nos separar do amor de Cristo. E aí, irmãos, então vamos para a conclusão do nosso texto aqui, quando Paulo diz para eles: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo toma um provérbio grego bem conhecido deles, tá? Aqui isso aqui é um provérbio popular mesmo, um ditado popular mesmo, tá? Que o povo usava lá na Grécia, muito conhecido dos coríntios e muito conhecido de todos nós até hoje. As más conversações corrompem os bons costumes. Não andem com más companhias. Olhem bem as pessoas para quem vocês estão dando atenção. Olhem bem para aqueles que estão chegando entre vocês no dia a dia da vida da igreja, com palavras, com ensinos que são contrários a este evangelho que eu vos preguei, que eu vos entreguei. Não estejam aí se colocando em pé de igualdade com eles, ouvindo as balelas
Paulo diz que são falatórios inúteis. Quando ele fala lá para Timóteo, na primeira carta, lá ele diz, toma cuidado, porque tem aqueles que estão penetrando, estão vindo com falatórios inúteis. Toma cuidado, não se coloca aí discutindo com pessoas assim. Não vai atrás de gente assim. Irmãos, se alguém chega para você com outro ensino que não seja o ensino da Escritura Sagrada, diz, não quero te ouvir. Eu creio desta e desta maneira. Outro dia eu tive que fazer assim com o testemunho de Jeová, que chegou lá combatendo a divindade de Jesus. Eu creio desta e desta maneira. Eu entendo que Ele é o Filho de Deus e que Ele é Deus. E por meio dele todas as coisas foram feitas. Eu creio. Então, irmãos, voltemos à sobriedade. Evitemos os falatórios inúteis e voltemos à sobriedade. É o que Paulo fala aqui. Tornai-vos a sobriedade, como é justo. Aqui a ideia é de alguém que, você já sabe, né? Alguém sobe, alguém bêbado. Alguém sobe, alguém tonto. Então, alguém que está lá movido pelo álcool, falando pelos cotovelos todo tipo de bobagem. Então Paulo diz, não sejam assim, não deem atenção a quem está aí vindo com todo tipo de bobagem. Não pequem. Olha isso, não pequem. Não podemos negar a ressurreição do Senhor. Mas ele diz que alguns têm negado sim, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto é, ainda não são salvos, apesar de estarem discutindo os assuntos mais profundos da vida cristã. E Paulo diz, e digo para a vergonha vossa. Tinha gente que se achava lá mestre, mas que estava negando a ressurreição, porque de fato ainda não tinha o verdadeiro conhecimento de Deus. Negando aquilo que é essencial para a fé cristã, porque não tinha o verdadeiro conhecimento de Deus. Pensemos nisso, irmãos. Eu quero desafiar você nesta manhã, a partir destes argumentos aqui que Paulo nos traz sobre a ressurreição de mortos. Vamos manter firme a nossa esperança. Vamos manter firme a nossa fé. Vamos, a partir desta verdade, criar coragem para professarmos e proclamarmos a nossa fé. Na base de que tudo isso está a garantia de que um dia ele voltará. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Ela já foi em si derrotada, mas nós ainda estamos na presença da morte. Creiamos nisso. Que a ressurreição de Jesus é a garantia para nós desta verdade e realidade. Que Deus assim nos abençoe.